conosco nessa noite. Quero também dar a minha palavra a você, meu irmão, minha irmã que está acompanhando conosco, aí de casa, do seu trabalho. É uma alegria muito grande. Queridos, nesse tempo nós temos ouvido as mensagens dos nossos pastores falando sobre esse tema, né? Vivendo a missão de Deus. Alcançados para alcançar. Isso já traz para mim e para você esse sentimento de responsabilidade. E hoje não vai ser diferente. Eu quero pedir os irmãos aí da mídia que possa projetar novamente o texto que a gente leu agora há pouco, porque a gente vai novamente ler o texto e a gente vai discorrer sobre ele à luz do que o Senhor tem para nós. Mas eu quero que você repita comigo uma frase. Vidas que valem a cruz. Vamos falar? Vidas que valem a cruz. Amém. Então vamos juntos? E cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue nos comprastes para Deus de toda a tribo e língua e povo e nação. E para nosso Deus nos fizestes rei e sacerdotes e reinaremos sobre a terra. Por gentileza, a última frase. E reinaremos sobre a terra. Feche os seus olhos. Senhor, muito obrigado. Obrigado pela tua palavra vindo aos nosso coração. Ó Deus, e nesse momento, usa todos nós aqui para entender, ó Deus, o que o Senhor quer nesta noite para as nossas vidas. Que cada mente aqui seja um altar de adoração ao Senhor. Que cada um de nós possamos refletir a verdade que receberemos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero em breves palavras, vou lutar contra o relógio para conseguir atender o tempo. Mas eu preciso trazer você já está acomodado aí na sua cadeira. Eu quero trazer você para o que está acontecendo aí nessa passagem que foi lida agora. Mas antes eu preciso levar você para o começo. O começo é Apocalipse capítulo 1. Os irmãos já conhecem, já sabem do que acontece ali. Nós estamos, meus irmãos, diante de um dos mais profundos textos da palavra de Deus. Nós estamos diante de um acontecimento que vai mudar toda a história da criação. Os irmãos vão perceber que, e nós lemos sobre isso, que neste momento o céu, eu vou usar essa expressão, né? O céu explode de louvor e adoração ao Senhor. E os irmãos vão entender à medida que a gente for falando aqui por que eu estou usando essa expressão de louvor, que há uma crescente nisso, que João vai estar vendo todo esse acontecimento, e eu quero que você acompanhe comigo. Lá no capítulo 1, meus irmãos, João, então, na ilha de Patmos, ele tem uma visão. Os irmãos já conhecem sobre isso, mas eu quero chamar você para o versículo 10. Ele diz: era o dia do Senhor, me vi tomado pelo Espírito, e de repente ouvi atrás de mim uma forte voz, como uma de trombeta. A voz dizia: escreve num livro tudo o que você vê e envia às 7 igrejas nas cidades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E aí, meus irmãos, interessante que João vai discorrendo aí o que está acontecendo, mas eu quero chamar a sua atenção um pouco mais para frente, para a gente ganhar tempo aqui, investir mais o tempo na passagem lá da frente. Mas no versículo 17 vai dizer, aí João diz, ele relata: quando o vi, caí em seus pés como morto. Ele, porém, colocou a mão direita sobre ele e disse: não temas, João,
não temas, eu sou o primeiro, o último. Eu sou aquele que vive, estive morto, mas agora vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do mundo dos mortos. Percebam, meus irmãos, que aqui João então recebe essa missão de escrever a estas igrejas, e é interessante que ele escreve essas igrejas. Nosso Senhor Jesus glorificado vai dar instruções a João sobre os problemas que está acontecendo nesta igreja e vai apresentar as soluções. Hoje não vou me ater a esse texto, porque os irmãos conhecem também. Nós queremos chegar na aplicação do que falamos agora há pouco, do texto que lemos, mas é preciso entendermos isso. E queridos, e agora eu quero, do capítulo 1 ao capítulo 3, os 3 primeiros capítulos, é justamente João escrevendo, instruído por Jesus, para estas igrejas. E estudando sobre esses textos, há estudiosos que dizem que exige uma ordem cronológica também em relação a essas igrejas, que tem tudo a ver com os acontecimentos até agora. Mas isso aí é uma outra questão. Eu só coloquei isso aí como curiosidade, mas eu quero agora chamar você, meu irmão e minha irmã, para o capítulo 4. O que vai acontecer no capítulo 4, então, agora, para a gente poder pavimentar o que vamos tratar no capítulo 5. No capítulo 4, então, logo no primeiro versículo, observe aí: então olhei e vi uma porta aberta no céu. Queridos, observem que agora João é levado, ele sai do plano terrestre em espírito, então ele é levado ao céu. Percebemos então que a cena muda agora, ele agora se encontra no céu. E ele continua narrando: e a voz que tinha ouvido antes falou comigo como um toque de trombeta. A voz disse: suba para cá, e eu lhe mostrarei o que acontecerá depois dessas coisas. E aí eu achei curioso isso. A voz dizia: suba para cá, e eu te mostrarei o que vai acontecer depois dessas coisas. Que coisas são estas? As coisas que vão acontecer depois do que cumpriu ali as cartas que João escreveu às 7 igrejas. Olha que interessante. Então há uma promessa de Jesus, dessa voz, que ele ia ver as outras coisas que iam acontecer. E aí, meus irmãos, se vocês depois com calma quiserem ler o capítulo 4, o que acontece com João? João agora está uma visão celestial. E aí eu fico imaginando, eu e você, com a nossa mente humana, que foi o que aconteceu com João, ele no céu olhando tudo, coisas antes não vistas, e ele precisa relatar isso. O que ele vai fazer? Tudo que ele escreve, a maioria das coisas vocês vão perceber que ele vai colocar é semelhante. Por que semelhante? Porque o vocabulário lhe faltou. E ele vai buscar então colocar minerais nobres, pedras preciosas que brilham, para descrever o que ele está vendo: um trono, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. João teve a oportunidade de estar diante de Deus, meus irmãos. E ali ele, da forma humana, ele vai tentar descrever. E depois quero convidar você a ler o capítulo 4. E é uma coisa interessante, queridos. No capítulo 4 fala apenas do Todo-Poderoso, que ele está sentado num alto e sublime trono. Ao redor dele tem 4 seres vivos e 24 tronos menores com 24 anciãos. E aí vai aqui uma curiosidade. Eu procurei ler um pouco sobre esses 24 anciãos. E o que é mais entendido entre os teólogos é que 12 desses 24 representam a igreja do Antigo Testamento,
através das tribos de Judá. E os outros 12 são os 12 discípulos, formando assim os 24 anciãos. Eu estou dizendo, a gente estudando teologia, estudando sobre isso, vai falar um pouco dessa parte, mas é apenas curiosidade para os irmãos entenderem. Mas aí então agora, queridos, nós chegamos ao capítulo 5. E é aqui que eu quero falar sobre esta noite, sobre o que Deus tem para nossas vidas. Percebam, queridos, que no capítulo 5, então, João, ele começa assim, o capítulo 5 começa assim, ó: então na mão direita daquele que estava sentado no trono, eu vi um livro. Eu quero que você pense sobre isso, não um livro de brochura como a gente conhece, ou com aspiral, mas um rolo segurado na mão direita. Aqui está escrito que é na mão direita. E esse livro representa a história da criação, toda a nossa história. E é interessante que então um anjo poderoso vai perguntar em alta voz: quem é digno de romper os selos dos livros, desse livro, e abrir? Tem algumas versões que diz que não foi encontrado nem para olhar para o livro. E é interessante, queridos, que João vai dizer agora. Percebam, meus irmãos, que ali há uma assembleia de que existem os seres celestiais, estão ali. E podemos imaginar que quantos profetas, quantos reis, entendemos que já estão com Jesus no céu. Mas quantos anjos, serafins, nenhum deles foram dignos de abrir o livro. E a palavra de Deus, João vai narrando aqui, dizendo também que não encontrou ninguém, nem no céu, nem na terra. Ninguém, nem debaixo da terra, foi digno de abrir o livro. Ah, meus irmãos, no capítulo 4, João expressa a sua condição humana. Se você está lendo aí, você vai perceber que João chora. Por que João chora, meu irmão, minha irmã? Porque João sabe que se no céu não foi encontrado nenhum que tenha condições de abrir o livro, ele não teria também, e nem na terra, porque João conhecia a verdade da terra na época dele. E eu busquei saber um pouco mais como é que a gente poderia expressar isso aqui nesta noite. E eu voltei lá em Romanos. Eu quero que você vá comigo rapidamente em Romanos capítulo 1, para a gente entender um pouco de como era a realidade na época de João. Depois a gente retorna, mas eu preciso te chamar a atenção para isso, porque você vai entender nessa noite que é uma realidade também sua, é uma realidade minha também. Observe no versículo 21, capítulo 1 de Romanos, versículo 21. Se eles conheciam algo sobre Deus, mas não o adoraram, nem lhes agradeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas, e com isso sua mente ficou obscurecida e confusa. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, trocando a glória de Deus imortal por imagens e semelhanças humanas mortais, bem como aves, animais e répteis. E aí aqui Paulo está descrevendo a loucura dos homens da época. É como a maldade entrou no coração desse povo. E vamos andar um pouco mais para o versículo 28. Em vez de considerarem que conhecer a Deus era algo inútil, o próprio Deus os entregou a um inútil modo de pensar, deixando que fizesse coisas que jamais deveriam ser feitas.
Meus irmãos, essa é a realidade de João. É o que João está vendo na cabeça dele, o que estava acontecendo na época. Então não existiria nenhum digno. Por isso João chora. Ah, meus irmãos, esse é o nosso choro também. Se você olhar para a realidade de hoje, é a mesma coisa. Se olharmos com os olhos espirituais, procurando achar alguém digno, nós vamos ter o mesmo sentimento, nós vamos chorar também. Esse é o seu choro, Marcos. Senhor, o que fazer agora? E observem aqui, para fechar essa parte da Bíblia, para a gente voltar lá no versículo 29, Paulo está dizendo: a vida dele se encheu de toda espécie de perversidade, pecado, ganância, ódio, inveja, homicídio, discórdia, engano, malícias e fofocas. Tem alguma coisa diferente de hoje? Nenhuma. Hoje nós vivemos tempos, meus irmãos, em que quem era para nos proteger não nos protege. E nós estamos falando de questões seculares. Sim, estamos falando, mas também estamos falando dentro das igrejas. Quantas igrejas, quantos pastores que eram para estar cuidando do rebanho e não estão? Quantas igrejas estão pregando que não é Bíblia? Era a realidade de João, também é a nossa realidade. E interessante, queridos, fechando bem no finalzinho aqui do capítulo 1, eu achei uma coisa importante aqui. Se você observar na sua Bíblia lá, vai dizer o seguinte: que não é só aqueles que praticam, mas aqueles que apoiam e induzem a praticar. Então, querido irmão, querida irmã, fica essa mensagem hoje para mim e para você. Cuidado com o que você está incentivando lá no seu grupo de WhatsApp, nas publicações que você vê. Você bate palminha para algo que não está certo. Lá no seu trabalho, você concorda com brincadeiras ou algumas colocações que não fazem bem ao cristão. E ele vai dizer aqui, Paulo vai dizer no final, dizendo assim, sabem que de acordo com a mesma justiça de Deus, quem pratica essas coisas merecem morrer, mas ainda continua a praticá-las. E o que é pior, incentivam os outros a fazerem. Meu irmão, essa era a realidade de Paulo, de Pedro, de João e também a nossa. Então, queridos, só para a gente entender então esse sentimento de João, é o nosso também, e nós precisamos clamar ao Senhor. Então, no relato bíblico, voltando aqui então para Apocalipse 5, um dos anciões disse: não chore, João, não chore, porque aquele que é digno foi encontrado. Aleluia, meus irmãos, glória a Deus, aleluia. Então João olha e vê no trono um cordeiro. E observe, meu irmão, minha irmã, que no capítulo 6, no versículo 6 do capítulo 5 que a gente está lendo, vai dizer: então vi um cordeiro que parecia ter sido sacrificado. Como é que a gente pode ver um cordeiro que parece ser sacrificado? Eu fiquei me perguntando sobre isso. Como é? Você vai olhar para um cordeiro e vai dizer: parece que foi sacrificado. Imagina-se que ali existia feridas, sangue, o sangue do cordeiro. E é aqui que começa a nossa história de hoje. O sangue do cordeiro que foi sacrificado, que fez dele então ser digno. E diante disso, queridos, eu quero te apresentar 4 verdades, para que eu e você possam entender sobre isso, e a gente saia daqui hoje impactados com a palavra do Senhor em nossas vidas. A primeira delas, um cântico novo para o único Salvador.
Se você observar no capítulo 9, no versículo 9 vai dizer: e entoavam um cântico novo. Percebam, meus irmãos, então, que agora o céu está cantando um cântico novo. E é um cântico novo por que um cântico novo? Porque o que está acontecendo, o que inspira ali é um ato novo, extraordinário. O Cordeiro venceu a morte através do sacrifício na cruz. Através do sacrifício na cruz. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus, aleluias. É por isso que o céu estava cantando um cântico novo. Então agora o Cordeiro, e aí algumas versões diz que ele tomou da mão daquele que estava segurando, que é o Todo-Poderoso. Na minha versão diz que ele deu um passo e tomou o livro. Meus irmãos, esse livro representa a história da humanidade, a história da criação, representa a sua história, que estava na mão do Todo-Poderoso. Eu estava lendo em casa uma das versões da Bíblia que tem lá no rodapé, e dizia assim que essa expressão do livro na mão do Todo-Poderoso é como se fosse de um general ali segurando um plano de batalha. Eu sou o dono da situação. E agora o Cordeiro que venceu, ele toma e ele começa a abrir os selos. E existe toda uma situação em relação à abertura desses selos que não dá para a gente falar sobre isso agora, mas o importante é o que vem aqui em seguida, dizendo que Ele está mudando a nossa história. Ele está mudando a sua história, Isabel. Ele está mudando a sua história, Evaldo. O Cordeiro que venceu a morte, Darlison, está mudando a sua história. E por isso então os céus está cantando, versículo 9, olha aí: tu és digno de receber o livro. E é interessante então que a gente pode perceber que ele venceu através do sangue da obediência. Então por isso o céu estava cantando um novo cântico. O segundo aspecto, a segunda verdade que eu quero te mostrar é que a dignidade do Cordeiro que foi sacrificado. Então o versículo 9 vai continuar dizendo: tu és digno de receber o livro, abrir os selos, pois foste sacrificado. Foi através do sacrifício de Jesus que ele se tornou digno de receber o livro e abrir os selos. E é interessante, meu irmão, que essa dignidade, ela não vem por méritos humanos. Não foi porque uma posição política ou poder terreno. Não, porque Ele sacrificou por mim e por você. Por isso eu pedi para você no início dizer: vidas que valem a cruz. E é interessante que a cruz, meus irmãos, e vocês sabem disso, mas a gente vale lembrar, não é um sinal de fracasso, mas de vitória do nosso Jesus, por mim e por você. E é importante a gente pensar nisso. A liberdade que Ele pagou por nós, o preço que Ele pagou. E qual foi o preço? Esse é o terceiro aspecto que eu quero que você pense nisso. Qual foi o preço que Ele pagou? A palavra de Deus está nos trazendo aí. E com o teu sangue compraste para Deus povos. Jesus não comprou coisas, meu irmão, minha irmã. Ele comprou pessoas. E aqui tem dois aspectos importantes. Primeiro, você pensa na sua própria vida.
Ele comprou pessoas de todos os povos, línguas, nações. Ele comprou aquele indivíduo, eu vou usar essa expressão, que às vezes ninguém vê mais, que está jogado ali na sarjeta. Eu falei no primeiro culto aqui que graças a Deus a nossa igreja tem um entendimento sobre que todas as vidas são importantes para Jesus. Nós somos muito envolvidos, os irmãos conhecem bem um programa chamado Cristolândia, e é da nossa denominação, de que há vários testemunhos de pessoas que são resgatadas, pessoas que às vezes o mundo dizia, isso aí não tem mais jeito. Mas Jesus pagou o preço por ela. E às vezes, se você entrou nessa noite pensando, o Senhor não pode com o meu problema, eu quero te dizer através da palavra de Deus que o seu maior problema, meu irmão, era o pecado. Mas Jesus já resolveu esse problema. Então qualquer que seja o seu problema, Jesus já resolveu. Qualquer que seja aquela pessoa que parece que não tem solução, tem. Jesus já resolveu o problema. Nenhuma vida é insignificante diante de Deus. Cada ser humano tem um valor inestimável que foi comprado com sangue de Jesus. Mas aí, meu irmão, eu e você precisamos saber de uma verdade. De quem é a responsabilidade de se tornar um trilho, a estrada, o pavimentar esse caminho? É da igreja, é nossa. A gente não pode se ensimesmar, ficar muito preocupado só com as nossas necessidades. Aí eu estou dizendo de igreja como pessoa também, porque, meu irmão, ai de você e de mim, que se estiver preocupado só com as minhas necessidades. Não é isso não. Você ainda não entendeu. Vidas que valem a cruz. Meu irmão, se você está com um problema e você pode pensar, como é que eu posso ajudar o próximo? É isso, Jesus vai cuidar de você. Se preocupe com o problema do próximo. Tente curar a ferida do próximo, porque Jesus vai curar a sua ferida. Porque Ele é digno, Ele nos deu a salvação. Ele quer de nós, e aí agora eu fecho a quarta verdade para o que eu estou dizendo. Qual é o propósito do resgate? Queridos, olha só, tu fizestes, versículo 10, tu fizestes dela um reino de sacerdote para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Esse é o propósito. É o propósito da nossa vida. Às vezes a gente comenta isso lá no nosso PGM. Meu irmão, minha irmã, se você amanheceu hoje é porque tem um propósito. Se Deus te permitir viver mais um dia é porque tem um propósito. Para que você estuda? É porque tem um propósito. A gente fala disso lá em casa. Meu filho, minha filha, estuda. Porque o papai e mamãe não vai estar sempre aqui. Você tem que ter um propósito na sua vida. Quando você muda de um lugar para outro, de uma cidade, quando a sua vida toma outra direção, que você toma uma decisão porque tem um propósito. Jesus morreu na cruz, o Cordeiro que foi digno de abrir os selos, fez tudo isso por um propósito. Para trazer para si pessoas para se tornar sacerdotes e reinar sobre a terra. Pastor, mas essa terra está pervertida. Como é que eu vou reinar sobre essa terra? Olha que interessante. O que João está descrevendo para nós aqui, duas coisas muito importantes aqui. Cristo não apenas nos salvou do inferno, Ele nos fez um povo
com uma nova identidade e com uma missão. Entenda isso. E com uma missão. Essa missão é de sermos um reino de sacerdotes chamados para representar Deus no mundo e com nossas vidas ministrar Jesus a outras pessoas. Ah, meus irmãos, e eu falei disso agora há pouco. Como é que eu posso ministrar Jesus na vida de outra pessoa? Cuida dela, se preocupa com ela, vá atrás dela, chore com ela. Cada vez mais eu entendo que o caminho que leva aos céus passa pela cruz, passa na sua caminhada em direção ao próximo, dizendo: vamos juntos, vamos cuidar uns dos outros, porque é isso que Jesus quer das nossas vidas. A transformação que Jesus faz em nós reflete no nosso entendimento, sensibilidade e cuidado com o nosso próximo. É por isso que Jesus vai usar essa expressão. João escreve sobre isso: reinaremos sobre a terra. Porque o que é isso? Como é que podemos reinar sobre a terra? Duas coisas, eu estou caminhando para o final. Primeiro, somos sacerdotes. Cada um de nós somos sacerdotes. O que um sacerdote faz, meu irmão, minha irmã? O sacerdote, nós sacerdotes somos representantes de Deus na terra. Somos chamados a uma missão. Não é isso que temos aprendido todos esses domingos? Somos chamados a uma missão. Somos sacerdotes de Deus. E nós somos um reino. Qual a maneira que vamos reinar? Lembram? Israel esperava um salvador bélico, né? Que fosse tirar o povo do cativeiro romano. Jesus veio apresentando um reino muito mais precioso, muito mais duradouro. Nós somos um reino para reinar nessa terra. Como é que nós vamos reinar, meus irmãos? Nós temos autoridade espiritual porque foi dada por Jesus, o Cordeiro que venceu. E nós temos uma nova identidade. Então eu e você estamos aptos a essa missão. Precisamos entender em todo o tempo que nós estamos aptos a essa missão. E eu quero concluir dizendo para os irmãos que vidas que valem a cruz é um chamado para reconhecermos que o nosso valor não está nas conquistas terrenas, mas no sangue que foi derramado na cruz. Eu e você, meu irmão, minha irmã, fomos restaurados e enviados para viver e servir a Deus como um povo santo. Então, nesse momento que o Cordeiro foi encontrado e tomou o livro da mão do Todo-Poderoso, o nosso Senhor Jesus, Ele mudou a minha e sua história. Queridos, cada pessoa, e eu quero deixar então esse recado de Deus para você. Cada pessoa que passar por você, no seu dia a dia, cada pessoa vale o sacrifício de Jesus na cruz. Eu não sei como você chegou, não sei qual o seu entendimento, mas eu sei de uma coisa, meu irmão. A história toda, os irmãos perceberam, e a gente trouxe essa revelação de Jesus através da narrativa de João. A história não termina com derrota de Jesus, pelo contrário, ela termina com um reino de glória. Nós que fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, reinaremos com Ele. E é importante eu e você pensar nisso. Mas o que eu quero dizer para você é: o que você tem feito nesse tempo? Você tem entendido isso? Você tem entendido que você tem uma missão? De que você não pode ficar igual... Vou citar aqui a igreja de Laodiceia, por exemplo, que nem era quente, nem fria, era morna.
estava preocupado com suas questões próprias, tinha se esquecido de algo muito maior, que você é sacerdote do Senhor. Então eu quero te convidar nessa noite, pense nisso, meu irmão, minha irmã. Você foi pago por um preço alto, o sacrifício de Jesus na cruz. Falei agora há pouco, qual é o maior problema da humanidade? O maior problema é o pecado, e Jesus já resolveu esse problema. Então qualquer outro problema que você esteja passando, coloque na mão do Senhor Jesus. Porque o que Ele quer de você é que você o adore, que você se una a esse coro celestial e adore ao Senhor e cante a Ele. Cante com a sua vida, com as suas atitudes, com o seu coração, com o seu sentimento. Tenha como exemplo o que aconteceu aqui. E aí eu quero convidar você a perceber, depois eu estava lendo isso e fui vendo essa crescente de adoração da criação ao Senhor, que me fez entender cada vez mais que eu preciso louvar ao Senhor com a minha vida. Observe você que no capítulo 4, no versículo 9, a cena que tem ali é: cada vez que os seres vivos dão glória, honra e graças ao que está sentado, ao que vive para todo sempre, os anciãos se prostram e adoram, sentados no trono, e colocam suas coroas diante do trono de Deus. Coloque a sua coroa, aquilo que para você parece ser precioso, coloque isso diante de Deus, entregue ao Senhor. Percebam que nesse momento há os 4 seres viventes que estão cantando, e os anciãos estão reverenciando. Mas há uma crescente nisso, queridos. No versículo 5, no capítulo 5 ainda, no versículo 8, vai dizer assim, ó: quando o Cordeiro recebeu o livro, os 4 anciãos, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante de Deus. Percebam que agora não só mais os 4 seres vivos, mas também os 24 anciãos estão adorando a Deus. Percebe essa crescente? Estão adorando a Deus, estão cantando, e na mão dele tem harpas e tem incenso com as orações do povo santo. Meus irmãos, as nossas orações estão chegando no trono de Deus. Continue buscando, orando ao Senhor, porque nós temos prova viva aqui de que a oração dos santos chega ao Senhor. Então agora eles estão adorando, cantando: tu és digno de receber o livro, de abrir os selos e de mudar a história, a minha e a sua história. E meus irmãos, essa crescente de adoração, de louvor ao Senhor vai chegar também no versículo 11, e vai dizer: então olhei novamente e ouvi as vozes de milhares e milhões de anjos ao redor do trono. Queridos, agora não era mais os 4 seres vivos, não eram mais os 24 anciões que estavam cantando, eram milhares e milhões de anjos, e também os seres vivos e os anciãos estavam cantando. E eu termino essa palavra de hoje dizendo para você: percebam que no versículo 13, então, agora eu digo novamente, o céu explode de adoração ao Senhor, porque o digno que foi sacrificado, ele tem nas mãos o livro da sua história, da sua vida, mudou a sua história. Então qualquer problema que você esteja passando agora, qualquer dificuldade, entenda: você valeu o sacrifício de Jesus, e a missão que Ele te dá é: desperte, viva essa missão com alegria, cante ao Senhor. E observe agora, queridos, no versículo 13: ouvi então todas as criaturas, vou repetir, todas as criaturas no céu e na terra, debaixo da terra e no mar, cantarem. Ah, meus irmãos, sabe o que eles estão cantando? Eles estão cantando o que nós cantamos agora há pouco:
Se você olhar na sua Bíblia, está escrito aí: ao que está assentado no trono, e o Cordeiro é digno de louvor, da honra, de toda a glória. Meu irmão, fique de pé. Vamos cantar ao Senhor. Vamos entender que Ele mudou a nossa história, Ele mudou a sua história. Eu disse no primeiro culto que eu já cantei várias vezes essa canção. E houve um tempo que eu mesmo falei: essa canção é antiga, vamos cantar outra. Graças a Deus nós temos poetas que continuam fazendo letras belíssimas. Mas essa canção, meu irmão, que você vai cantar agora novamente, ela foi escrita no céu, no momento mais importante, que foi a mudança da rota da humanidade. Jesus venceu. Eu quero que você cante. Cante ao que está assentado no trono. Ao que está sentado